Você gosta de ver dividendos pingando na conta? E se eu te disser que aquilo que você pensa sobre dividendos pode estar te impedindo de ter ganhos maiores? Vamos quebrar alguns mitos juntos? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa hoje, a gente tem um convidado especial, que é a segunda vez aqui no podcast já, Vitor Stabile. Ele que é engenheiro de formação, apaixonado por finanças e investimentos, especialista em investimentos e pós-graduado em macroeconomia e gestão de portfólio e consultor financeiro lá da Portfel. Seja muito bem-vindo, Vitor. Olá, pessoal. Agradeço novamente o convite. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui novamente com vocês. Vamos falar sobre um assunto aí bem polêmico hoje, né? Desmistificar algumas coisas aí que é muito comum dos investidores hoje. Exatamente. Obrigada, Vitor. E para a gente começar, vamos direto ao ponto. Pode explicar para nós o que são de fato os dividendos? Perfeito. Dividendos são distribuições de lucros que a empresa entrega para os acionários. É uma forma de remunerar os acionários, né? Temos tantas outras. Os dividendos são uma delas. E justamente, às vezes, pode ser uma forma de atrair investidores ou até remunerar, de fato, os acionistas ali que estão investindo na empresa e querem, de fato, esse dinheiro no bolso para fazer o que quiser. Né? Então, basicamente, é uma distribuição de lucros. Uhum. E quando a gente fala em ação ali, por que as empresas optam por fazer a divisão de lucro através de dividendos, ao invés de manter o capital ali dentro da empresa? Bom, geralmente, quando a empresa é uma empresa pagadora de dividendos, é porque ela já é uma empresa muito robusta. Ela não tem para onde crescer mais. Então, o sócio está ali com o patrimônio no caixa, não tem o que fazer com ele. Poxa, vamos distribuir então como lucro para as pessoas poderem fazer o que quiser com o dinheiro, né? Então, é uma forma, de fato, de se livrar, vamos dizer assim, desse caixa que não seria usado para nada como investimento ali dentro da empresa. E até uma estratégia, né? Porque isso atrai investidores, querendo. Isso, e nossa população é muito aficionada por dividendos, até por ser isento de imposto de renda hoje, né? Uhum. Então acaba atraindo muitos investidores de fato de bolsa, porque hoje a população ela acaba investindo buscando ali dividendos. E aí uma empresa boa, pagadora de dividendos, acaba atraindo de fato muito público. Uhum. Fica algo bem parecido ali com imóvel alugado, né? E o brasileiro gosta bastante de imóvel, de aluguel, etc. Quando ele compra uma ação que vai pingar um dinheirinho todo mês, acho que a sensação é a mesma ali, né? Exatamente. Uhum. Agora, falando da distribuição e pegando esse gancho, né, da estratégia, o que é a diferença hoje de dividendos, que é a distribuição dos lucros, e juros sobre capital próprio? Porque eu vejo, né, algumas pessoas recebendo juros sobre capital e a hora que entra na conta fala assim, eu recebi uns dividendos. Uhum. Nem às vezes tem muita clareza da diferença das duas coisas. Não, perfeito. O investidor de fato vê ali o dinheiro entrando na conta, acho que é tudo a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença que o juros sobre capital próprio, na verdade, ele entra como despesa financeira ali para a empresa. E ela pode deduzir essa despesa da base de cálculo do imposto de renda. Então é uma forma de planejamento tributário. A empresa acaba gastando menos ali ao pagar impostos, certo? E aí quando distribui para o acionista, ele acaba sendo tributado na fonte. Então os dividendos é uma distribuição de lucro. É o que restou no caixa da empresa depois de todas as despesas. Os juros de capital próprio é antes disso. Então ele tem a despesa ali com juros, ele tem essa despesa com juros de capital próprio, depois ele tem a despesa com o imposto ali na empresa, né? E aí, ao distribuir para o acionista, como não foi tributado ali, como é o dividendo lá na empresa, né? Aí o acionista, de fato, ele é tributado ao receber esse valor. Então, é tributado na fonte em torno de 15%. Certo? Essa é a principal diferença. O dividendo, ele é isento, né? Para a pessoa física. Uhum. E aí entra uma questão, né? Que tem pessoas que já entendem melhor e não gostam dos juros sobre capital porque tem que pagar um imposto, né? Uhum.
E aí, assim, se a pessoa está investindo na empresa, porque ela acredita na empresa, ela é sócia da empresa, ela tem ações, é sócia, e acredita que a empresa vai continuar crescendo, ela deveria gostar de a empresa estar tendo menos custos, menos despesas, né? Perfeitamente. Acaba sendo um viés também com os investidores, né? Eles não gostam ali, às vezes, de pagar imposto, mas no final das contas, é a mesma coisa, certo? Porque ao a empresa distribuir ali o juros sobre capital próprio, como não teve o gasto com o imposto ainda, ela acaba distribuindo um valor maior. E aí esse imposto é pago lá na fonte quando distribui para o sócio, né? Quando ela vai distribuir os dividendos, ela já sofreu ali a tributação. E aí acaba sendo um valor menor distribuído para os acionistas. Então, no final das contas, é a mesma coisa. Um ou outro não vai fazer diferença ali para o seu bolso. Sim, é importante ter em mente que a empresa tem uma equipe de advogados, contadores, etc., que ajuda a fazer as contas e ver se contabilmente vale mais a pena distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, né? Então, se a sua empresa está pagando juros sobre capital próprio ao invés do dividendo, muito provavelmente isso está gerando uma economia, uma eficiência tributária ali para ela. Para permitir até a empresa crescer mais, né? Sobrar mais dinheiro ali no final das contas para reinvestimento, às vezes, etc. E qual que é a diferença da origem do dinheiro que chega na conta do investidor quando a gente fala ali de fundos imobiliários? Bem, fundos imobiliários é como... Eu tô aqui apreensivo, que é um assunto polêmico, né? Muito polêmico, de fato. Fundos imobiliários, ele é diferente de ações, né? Fundos imobiliários é como se você fosse sócio ali de um condomínio, certo? Você tem uma pequena participação em uma empresa que é dona de alguns imóveis. Não tem como você ter meio apartamento, por exemplo, meia loja, mas tem como você ter uma cota de um fundo imobiliário que é dona de uma loja, certo? E os fundos imobiliários, ele, pela regulamentação aqui brasileira, ele é obrigado a distribuir a cada 6 meses 95% dos seus lucros, certo? Então, ele acaba pagando todos os meses ali por causa de uma questão comercial, no final das contas, geralmente. Mas ele é obrigado a distribuir o lucro a cada 6 meses, 95% dos lucros. Essa é a principal diferença. As ações não são obrigadas, né? Uhum. O questionamento que a gente costuma gerar, né, é o seguinte. Você imagina que você tem uma empresa, tem uma farmácia, por exemplo, e essa empresa está tendo 1 milhão de lucro no ano. Você quer reinvestir esse lucro para a empresa crescer ou você quer pegar esse lucro para sobreviver? Às vezes vai querer pegar o lucro para sobreviver, porque a empresa não tem para onde crescer, que aí é os dividendos, e às vezes vai querer reinvestir na própria empresa para fazer uma reforma, para criar uma filial ou coisa do tipo. No caso dos fundos imobiliários, você não tem essa opção. Como você tem que distribuir 95% dos rendimentos, você não tem a opção de pegar aquele lucro e usar para crescer. E aí, como a gente até estava conversando antes e você falou ali, né? O jeito do fundo imobiliário crescer é fazendo emissão de novas cotas, né? Não dá para crescer Perfeito. com o próprio lucro dele ali. Tem essa Exato, limitação. é muito difícil, né? Poxa, como que eu vou crescer com 5% apenas do que eu recebo ali, que eu posso ficar? Não tem como, é impossível. Então, na maioria das vezes, muitos fundos imobiliários acabam ficando meio estagnados, né? Ele só consegue crescer de fato com novas emissões. E aí entra um dinheiro no caixa da empresa e ela pode adquirir ali novos empreendimentos, novos shoppings, novos apartamentos, que seja. Então, de fato, é essa regra, né? Uma lei que tem que ser distribuído 95% dos seus rendimentos para os acionistas. Exato. Essa é a principal diferença. E, de fato, o fundo fica muito limitado. Perfeito, ele é muito limitado mesmo. Tá, e agora sobre ETFs. A gente tem alguns ETFs que também pagam proventos. Qual que é a diferença de ações, fundos imobiliários e dos ETFs? Perfeito. Explicando primeiramente o que são ETFs, né? ETFs basicamente são fundos negociados em bolsa. E ele geralmente vai replicar ali algum índice ou alguma estratégia. É como se você tivesse uma cesta e essa cesta tivesse algumas ações, algumas empresas ali dentro. E aí, a gente tem alguns ETFs aqui brasileiros que distribuem dividendos, até por questão comercial de fato, porque chama muita atenção dos investidores brasileiros. Só que, ao meu ver, não vale nem um pouco a pena.
Porque o ETF, por ser um CNPJ que investe na bolsa, ele é tributado ao receber os dividendos. E aí, esse dividendo que vai ser distribuído para os investidores é tributado. Então, você paga ali 15% sobre esses dividendos, que ao investir em um ETF pagador de dividendos, você está tendo um gasto ali a mais que você teria, que você não teria se você estivesse investindo na ação diretamente, por exemplo. Exato. Entendeu? Agora a gente tem bastante ETFs americanos, né? No Brasil a gente tem poucos ETFs que pagam dividendos. Agora os ETFs americanos têm muitos, né? Acho que a grande maioria, se não todos, pagam dividendos, né? Tem alguma questão estratégica, assim, que você enxerga do Brasil para os Estados Unidos ter essa diferença? Porque a tributação também é alta, né? A tributação de dividendos lá nos Estados Unidos é o dobro da nossa aqui. Lá eles cobram 30% e tudo retido na fonte, né? Então, de fato, não compensa nem um pouco você focar nessa estratégia de dividendos lá também, porque você, logo de cara, já recebe um pênalti de 30% no seu dinheiro. Então, de fato, não tem essa importância, não tem essa relevância. O que importa, de fato, é você ver seu patrimônio crescer. Então, às vezes, você focar em um ativo que está em fase de crescimento, por exemplo, que vai ter uma valorização muito mais alta do que em um que já está mais maduro e já está distribuindo dividendos, no final das contas, às vezes, você tem um potencial muito maior ao investir nesse de crescimento, para a sua evolução patrimonial, né? E, além do mais, ao ser de crescimento, ele distribui menos dividendos. Acaba reinvestindo tudo dentro da própria estratégia. E aí você não tem esse pênalti de 30%. Você acaba diferindo esse imposto. E diferimento de imposto no longo prazo, acaba fazendo uma diferença muito grande, muito relevante mesmo. Exato. Como a gente estava falando que a empresa, ela precisa ter esse planejamento tributário para entender o que é melhor, a gente também, quando vai escolher esses investimentos, precisa ter clareza do que incide de impostos sobre esses investimentos, né? Precisa sempre buscar essa informação também. Sim. Muita gente, quando vai avaliar as empresas ali, usa o dividend yield, que é o percentual ali que recebe sobre o valor da cota, né? Usa essa métrica de quanto recebe de dividendo como um dos critérios de avaliação da empresa. Uma empresa com alto dividend yield, uma empresa que paga bons dividendos, é uma boa empresa ou independe? É porque tem gente que só olha para esse indicador para escolher, né? Exato. Vamos lá. O dividendo jamais deve ser o único fator ali que você deve considerar ao investir, certo? Até porque altos dividendos não quer dizer nem um pouco que a empresa é boa, que vai continuar pagando esses bons dividendos, né? Quando a gente olha para fundos imobiliários, por exemplo, geralmente fundos imobiliários high yield, na verdade, eu sempre comento que ele deveria ser chamado de high risk. Ele toma um alto risco para ter, de fato, esses dividendos maiores, certo? E aí uma ponderação que a gente sempre deve fazer é essa relação risco-retorno mesmo. Poxa, para esse risco que eu estou correndo aqui, será que vale a pena esse retorno que eu estou tendo, esse potencial retorno que eu estou tendo, na verdade? Porque nenhum retorno é garantido, certo? Hoje a empresa pode estar pagando altíssimos dividendos, mas vem alguma crise, como foi a pandemia em 2020, por exemplo, e ela tem que cortar essas distribuições. E aí, o que você vai fazer? Você colocou todo o seu capital ali na empresa, focado unicamente nesse fator dos dividendos. E aí você para de receber e às vezes devido à crise a cota da empresa cai também e você diminui seu patrimônio pela metade. Nessa hora, muitos investidores entram em pânico, certo? Então, é muito importante a gente não levar só em consideração isso, diversificar em diversas estratégias para evitar que, de fato, em possíveis crises, isso aconteça. E o seu patrimônio não esteja totalmente exposto, por exemplo, dessa forma. Acho que o ponto principal, então, não olhar só para o dividend yield para poder escolher se você investe ou não naquele fundo, naquela empresa, né? Olhar todos os outros indicadores juntos. Exato. E essa é a próxima questão aqui, né? Tem muita gente que tem uma carteira focada em dividendos, porque quer uma renda passiva. Então, já tem uma crença enraizada ali. Eu tenho um ativo que paga dividendo, eu vou ter uma renda passiva e estou confortável, né? E você acabou de falar sobre os riscos de parar de receber. Quando a gente fala de uma ação, dividendos são distribuição de lucros. Se a empresa não tem lucros, logo ela não paga dividendos.
Então, você pode a qualquer momento parar de receber. E fundos imobiliários, você pode continuar recebendo os teus dividendos e o fundo perdendo valor, né? Tua carteira caindo sem parar e a pessoa, às vezes, está ali ancorada naquele dividendo que ela está recebendo, né? Exato. E o fundo imobiliário também, se ele não tiver lucro, ele também não vai te distribuir. Paga, né? exato. Na pandemia mesmo, muitos imóveis ficaram vagos. O fundo imobiliário, de uma hora para outra, parou de receber aqueles aluguéis ali que ele recebia. Se ele não tá tendo lucro, ele não vai te distribuir também. Mesmo que seja tenha uma obrigatoriedade de distribuir 95%. Exato. Não teve lucro? Fundo imobiliário de shopping na pandemia, não estava recebendo, não pagou, né? Uhum. Outra coisa também, dado recente, o Banco do Brasil, que anunciou que não vai pagar dividendos agora, em função da divulgação dos lucros, né? Uhum. Então, de fato, quem tem essa crença de que vou ter uma renda passiva proveniente de dividendos, precisa revisitar. Perfeito. Porque tem um risco muito grande ali de não ter essa renda passiva. E ainda ver a carteira caindo. Perfeito. E eu vejo como uma armadilha muito grande também a pessoa olhar ali o dividend yield, certo? E ver um dividend yield alto e projetar que esse dividend yield permaneça alto lá para o futuro. Vai continuar pagando aquilo ali eterno, porque isso é um indicador em relação ao passado, né? É o que a empresa pagou nos últimos 12 meses pela cota atual. Uhum. Se a cota atual despencou, é natural, é uma divisão, né? É natural que esse número vá subir, o dividend yield, certo? Mas e se as perspectivas mudaram? E se a empresa não conseguir lucrar mais do que ela lucrou nos últimos 12 meses? Justamente o caso do Banco do Brasil. Exato. O dividend yield agora vai despencar. Sim, até pensando nas consequências dessa carteira voltada exclusivamente para dividendo, se você tem a carteira inteira de dividendo e está recebendo R$1.000 por mês, do nada, por conta de um evento, 1 ou 2 ou 3 ou 5 empresas deixam de pagar esses dividendos, a sua renda está diminuindo. Você queria R$1.000, não olhe para o valor da cota, não olhe para o valor da ação. Só que seu dividendo está caindo. E aí, seu dividendo geralmente o valor da ação está caindo, porque o dividendo está caindo, porque o lucro está caindo, o preço da ação reflete aquilo lá. E o seu dividendo também está caindo, e você olhava para o dividendo, só que agora está no momento ruim para você trocar aquele ativo da carteira também, porque o valor da cota caiu. E aí? Agora você está com um negócio ruim, pagando pouco, que era o que você considerava como algo legal, e não dá para sair dele, que a gente já viu acontecer também com alguns clientes. Aí entra o viés de aversão à perda na hora, né? Se o cara tá com um ativo ruim, ele ficava nele por causa dos dividendos, o dividendo caiu. Será que faz sentido eu permanecer nesse ativo? Eu sempre costumo fazer uma pergunta. Se você tivesse um dinheiro novo agora para investir, você investiria nesse mesmo ativo? Se a resposta for não, você deve vender o ativo. Porque você permanecer com ele é como se você estivesse comprando ele todos os dias. E às vezes você pode ter um potencial de retorno muito maior vendendo esse ativo e trocando por outro melhor, por exemplo, do que ficar torcendo ali para ele recuperar o que ele perdeu, certo? Sim, eu sempre costumo falar aqui a gente está falando principalmente sobre não focar em dividendos, né, na hora de mostrar a estratégia. Então, podem estar ouvindo e achando que a gente é contra dividendos ou coisa do tipo. Não quer dizer que dividendo é algo ruim, mas, assim, deve ser indiferente na hora de fazer a análise. Então, não é algo ruim. A empresa simplesmente analisou e decidiu que era melhor distribuir aquele lucro para cada acionista fazer o que quiser com seu dinheiro, ao invés de reinvestir na própria empresa. Não quer dizer que é algo ruim, só não deve ser usado como uma prioridade ali na hora da análise do investimento, né? Perfeito. E aí eu até, quando eu vou bater esse papo com algum cliente, eu até falo para eles, quando o cliente já vem com esse viés de querer ganhar dividendo, eu falo, cara, eu te entendo perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente, porque antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje, a minha carteira era de dividendo. Era uns 70% fundo imobiliário, 25% ação de dividendo e 5% em caixa. Eu achava que eu estava balando e eu falava exatamente isso. Não, o importante é o dinheiro pingando na conta. Não, é só não olhar o preço da cota, porque se o dinheiro está pingando, tá tudo bem. Era essa minha ideologia e eu achava que estava
mandando benzão. Mas depois que eu tive acesso aos estudos que a gente tem quando vai fazer o onboarding lá no escritório e tudo mais, que é coisa que não é o mais praticado no mercado, a gente não vê tanto isso sendo ensinado, né? Depois que eu tive acesso a isso, a minha carteira pessoal deixou de ser dividendo, porque eu entendi de verdade o que estava ali, deixou de ser dividendo e migrou para o que a gente acredita que é o ideal agora. Então, quando eu viro para o cliente e falo assim, ó, eu sei que você quer dividendo e tudo mais, eu entendo, só que o melhor para você é isso aqui. Eu não tô falando da boca para fora, porque essa transição que eu quero fazer no patrimônio do cliente aconteceu no meu patrimônio também. E aí isso aí eu acho que ajuda até a dar um pouco de credibilidade ali porque a gente está falando, né? Perfeito. A gente também tem um ponto importante, né? Não se falava tanto, eu acho, de dividendos assim. Depois eu chamo a era do Barsi, né? O Barsi ficou conhecido, famoso, ele começa a falar de dividendos, então muita gente brilhou os olhos para aquilo. E cada pessoa tem que entender o momento de vida que ela está também nos seus investimentos. Olha o Barsi, quando que ele começou a investir, quais as empresas que ele escolheu, em que momento que ele entrou em cada uma das empresas. O Barsi hoje tem participação no quadro diretório das empresas, ele tem poder de decisão sobre as empresas. Então, é um ambiente totalmente diferente de um investidor que está iniciando agora, né? Não dá para a gente pegar o espelho de alguém que já está lá anos-luz na frente e achar que a gente vai conseguir replicar. Sim, ao mesmo tempo o Barsi está em outro patamar também, né? Custo de vida dele é baixíssimo, ele recebe mais de 1 milhão de dividendos por dia. Se do nada as empresas cortarem os dividendos e começarem a pagar metade do que pagam hoje, ele ainda vai estar recebendo 500 mil em dividendo por dia. E para ele não mudou nada no jogo dele. Porque no patrimônio dele não fez diferença. Exatamente. Né? Agora... A pessoa que a gente conversa no dia a dia, aqueles 5 mil de dividendo que ela recebe no mês, se cair pela metade vai ser 2.500 por mês de dividendo. E aí, não muda nada para ela? Então é outro jogo também. É outro jogo, exatamente. Por isso que cada um precisa analisar o seu momento, né? Isso aí. Perfeito. E quais são os fatores que você acha aí que as pessoas têm que analisar com mais cuidado na hora de escolher os ativos focados em dividendos ali? Perfeito. Creio que o risco ali que o ativo está tomando para ter esse dividendo alto, analisar o histórico da empresa, todo o cenário macroeconômico, para ver por que esse dividendo está alto. Como eu falei, é um indicador que demonstra o resultado passado. Então, às vezes, o resultado passado foi muito bom, a cota caiu e esse dividendo está alto agora, dividend yield, né? Só que daqui para frente, às vezes, pode alterar, né? E justamente ficar a par disso tudo, né? Não ficar só focando no dividendo. Como você bem falou, o dividendo não é uma questão ruim, não que a gente seja contrário a dividendo. A lógica é que ele não pode ser o fator decisivo ali no seu investimento, certo? Ele às vezes pode ser um plus a mais ali na análise. Então, analisar o risco que esse ativo está tomando e o potencial risco que tem daqui para frente em relação a todo o cenário macroeconômico, cenário interno também, político, etc. Mas eu quero puxar um gancho, acho que o Bruno foi bem feliz na colocação, porque a gente não é contra dividendo. A gente é contra ter uma carteira toda focada em dividendo. O que a gente mais bate na tecla é ter diversificação. Então, incluir ativos pagadores de dividendos numa carteira faz todo sentido. Agora, ter uma carteira só focada em dividendos não é uma carteira inteligente. Porque a gente está deixando de ter resultados melhores e com mais segurança que outros ativos podem trazer, né? E aí entra um outro ponto também. Eu vou focar numa carteira de dividendos quando eu estiver na aposentadoria, porque aquilo ali vai me dar essa renda passiva. A gente acabou de falar um monte de exemplos aqui que você pode parar de receber dividendos e tua renda e tua cota cair. E a pessoa que está vivendo dessa renda com uma carteira toda em dividendos, como é que faz? Vende a cota no prejuízo, vai ter um deságio grande ali na tua carteira inteira e não recebeu a renda. Então, essa não é a melhor estratégia pensando em ter renda passiva, né? Perfeito. E é a teoria de relevância dos dividendos também, né? Ele não pode ser o fator decisivo nos seus investimentos ali.
Porque é como se você estivesse trocando o dinheiro do bolso esquerdo para o bolso direito. É o mesmo dinheiro ali. A empresa apenas optou por distribuir esse valor para o seu bolso, certo? O que acontece? Se a empresa, antes de pagar os dividendos, ela valia ali R$10, o dividendo não é um valor mágico ali que saiu do caixa da empresa. Depois de pagar um dividendo de 10%, que vai ser R$1 distribuído, você não passa a ter R$11 de patrimônio. A cota da empresa cai para 9 e agora você tem R$1 no bolso. Porque ela compulsoriamente te entregou esse dinheiro, certo? Então, é basicamente a mesma coisa. Antes você tinha R$10 e agora você tem R$10. Você só trocou um dinheiro de um bolso para outro. E um ponto muito importante nisso tudo é que às vezes a pessoa vê o dinheiro caindo ali na conta e esquece de olhar o mais importante, que é o patrimônio. Poxa, de que adianta, às vezes, você receber ali no mês R$10.000 de dividendo, mas a cota do ativo caiu R$10.000. Você ficou no 0 a 0, ué. Seu patrimônio não cresceu. Não faz sentido pra mim, entendeu? O foco da pessoa tem que ser a evolução patrimonial. Tudo bem, o ativo pagar dividendo, mas eu tenho que focar também em crescer meu patrimônio. Ele tá entregando um resultado, ele tem potencial de crescimento grande ainda, porque eu quero ver meu patrimônio crescer. Exato. Porque se eu tiver esses R$10.000 e no final do ano continuar com o mesmo patrimônio que eu tinha no início do ano, às vezes até menor, pra mim não fez sentido. Entendeu? Quando a gente fala nessa questão de o dividendo sair do caixa da empresa, eu acho que para o leigo fica um pouco difícil de imaginar isso. Aí, para os clientes, eu costumo trazer a seguinte reflexão. Uso sempre a padaria como exemplo. Eu falo, você tem uma padaria e você quer vender ela. Aí você vai virar para a pessoa e vai falar, tô vendendo essa padaria por R$1 milhão. Por que você está vendendo por R$1 milhão? Porque o terreno dela vale tanto, tem tanto em equipamento, dá tanto de lucro e tem 200 mil em caixa. Aí a pessoa, beleza, vale R$1 milhão. Aí levou um mês para essa pessoa resolver de fato comprar a sua padaria. Nesse um mês você tirou esses 200 mil de caixa. A pessoa antes ia comprar a padaria por R$1 milhão com 200 mil de caixa. Agora, com 200 mil a menos de caixa, ela vai topar pagar o mesmo R$1 milhão? Não. Ela vai querer 900 mil, 800 mil, vai ter algum desconto no preço daquela empresa, porque ela tem menos capital agora. E na bolsa é a mesma coisa. Quando as pessoas, os entes ali da bolsa, vão fazer a avaliação de uma ação, eles pegam tudo da empresa para ver quanto vale aquele pedacinho da empresa, inclusive o caixa que a empresa tem. No momento que a empresa pega aquele caixa e distribui em forma de dividendo, quem está olhando para a empresa e fazendo a precificação dela vai descontar aquele caixa que foi tirado, vai descontar do preço da ação. Pode não ser refletido no mesmo dia, mas no longo prazo, tudo tende a se ajustar ali para o que é o justo de negociação. Né? Perfeito. Eu gostei da analogia que você trouxe de trocar o dinheiro de bolso. Eu acho que ficou bem claro. E aí, por que é importante reinvestir esses dividendos, né? Perfeito. Se você não vai utilizar daquele dinheiro, se você não está numa fase de vida de viver de renda, não tem por que você manter ele em caixa, certo? Você potencializa muito o seu resultado, o seu crescimento, reinvestindo esse dividendo, certo? Porque justamente o dividendo foi uma parte do crescimento da empresa, foi uma parte do lucro ali. E ao distribuir justamente, a cota da empresa cai. Se você não reinvestir, você perde o potencial crescimento do seu patrimônio, certo? Então você acaba potencializando a sua evolução patrimonial. E isso no longo prazo faz uma puta diferença. Por quê? Justamente você está junto com o crescimento da empresa, colocando ali de volta esse valor na cota. Então, às vezes você tinha 100 ações, ela pagou ali dividendos, certo? Se você não reinvestir esse dinheiro, você vai continuar com 100 ações. Só que se você usar esse dinheiro e comprar mais 10 cotas, você tem 110. E aí no próximo pagamento de dividendos, 110 ações que vão te pagar os dividendos. E aí isso vai virando uma bola de neve, certo? No longo prazo faz muita diferença. E a gente consegue ver isso muito perfeitamente em alguns gráficos. Nos fundos imobiliários, por exemplo, fundo imobiliário,
tirando o pagamento do dividendo, como ele tem que distribuir 95% dos lucros, ele não tem crescimento. Então ele vai basicamente ser corrigido pela inflação, Exato. porque ele tem imóveis ali dentro dele lastreados, etc. E os imóveis costumam ser corrigidos pela inflação, certo? Se você não reinvestir esses dividendos, você vai ter o retorno apenas da inflação nesses últimos anos. E também não é uma garantia, né? Exato, É um exatamente. indicador. Outro ponto, a gente consegue ver isso levando para o mercado americano. Tem o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas americanas, que ele tem o retorno normal ali das empresas, e tem o S&P 500 Total Return, onde ele considera o reinvestimento desses dividendos. No longo de 20, 30 anos é brutal a diferença. O S&P 500 normal tem metade do resultado que o S&P 500 Total Return. Então esse reinvestimento dos dividendos, se você não está na fase de viver de renda, é muito importante para a sua evolução patrimonial. Uhum. E até assim, eu também tinha uma carteira com mais itens pagadores de dividendos. E aí, conforme você vai abrangendo, né, o teu conhecimento, você vai mudando um pouco de opinião, assim como o Bruno. Hoje, para mim, dá trabalho eu receber um dividendo e eu ter que reinvestir. Eu detesto receber. Então, eu prefiro um ativo que já use o dividendo dentro dele mesmo, já reinvista sozinho e já vai sozinho, do que eu toda vez que entrar o dividendo, e pingou o dividendo. Antes era, olha, pingou um dividendo, legal. Agora, eu tenho que reinvestir. Eu tenho trabalho para fazer. Já fiz meu aporte do mês, no começo do mês, no meio do mês, e agora que pingou vou ter que fazer um novo aporte, então é o dobro de trabalho. E tem a questão de custo de oportunidade também, né? Porque, poxa, quem é melhor alocador de capital para crescimento? Você ou o Elon Musk, Jeff Bezos? Você acha que é melhor ter esse dinheiro na caixa da empresa dele para ele reinvestir no negócio, para crescer ainda mais o negócio? Ou esse dinheiro vir para você, onde você tem um potencial limitado de escolhas, certo? Eu, na minha visão, Jeff Bezos, Elon Musk é um melhor alocador de capital do que eu. Então eu quero que ele reinvista esse dinheiro lá na empresa, por exemplo, para ela crescer cada vez mais e mais, e eu ver meu patrimônio crescendo, porque eu tô sendo sócio ali dela. Entendeu? Bom ponto. Sim, e um ponto que eu acho legal também, você falou ali do reinvestimento dos dividendos dentro do próprio fundo, que evita trabalho pra gente. A gente é muito a favor de investir através de fundos ali, né, de ETFs, e quando a gente vai para os ETFs brasileiros, a minoria deles paga dividendo. Quando a gente vai para um WRLD11 ou um IVVB11, eles não pagam dividendos, e aí quando eu encaixo isso na carteira do cliente, que já entende um pouquinho o que é dividendo e tudo mais, e tem vontade de receber isso, o questionamento que vem: Bruno, mas isso aí não vai pagar dividendo, vai? Quanto paga de dividendo? Eu falo, se você montar uma carteira de ação, o que você vai fazer com os dividendos? Eu vou reinvestir. Falo, ok. O fundo que a gente está pegando o gestor está montando uma carteira de ações. Essas ações que estão dentro do fundo estão pagando dividendos. Só que ele está pegando esses dividendos e está reinvestindo nas próprias ações do fundo. Então, ele vai fazer a mesma coisa que você ia fazer. A única diferença é que não vai passar pela sua mão o dividendo. Então, você está recebendo dividendo, só que ele está sendo reinvestido, que é exatamente o que você faria. Então, não tem por que ficar pingando na sua conta aquele dividendo. É só o efeito psicológico mesmo, de pingou. Mas você vai pegar e vai reinvestir, já deixa o fundo fazer isso para você. Perfeito. Evita custos operacionais, tributação também, né? Que no caso do fundo é tributado, né? Pessoa física não, mas as corretagens evita mesmo também, porque é negociado em bolsa, né? Evita todos esses custos, né? E um ponto também é que os dividendos são isentos hoje. E Exato, a gente, não sabemos até quando. A gente não sabe até quando vai ficar isso aí. A gente está num governo que basicamente todos os meses a gente teve ou uma criação de um novo imposto ou um aumento de uma alíquota. Os dividendos, uma revisão de alguma coisa ainda, exato. Né? Com certeza os dividendos uma hora ou outra vão começar a ser vistos. Sim, na hora que começar a tributar os dividendos, as próprias empresas vão novamente... vou decidir se eu vou pagar um dividendo ou um juro sobre capital próprio. O que vai me trazer um maior retorno financeiro? O que vai ser mais interessante contabilmente? Quando começar a tributar dividendo, eles vão fazer uma nova conta
e talvez não valha mais a pena pagar dividendo. E aí, como que fica a sua carteira de dividendo? A empresa não está mais pagando dividendo. Aí você vai migrar, vai vender aquela ação e vai comprar outra coisa. Por que já não muda agora a estratégia? Ao invés de esperar parar de pagar os dividendos ou reduzir o pagamento de dividendo para começar a fazer isso, né? E com certeza, se tiver de fato essa tributação dos dividendos, muitas empresas vão sofrer esse impacto, né? Com Certo? certeza. E pensando em cenário macroeconômico aqui, você acha que existe algum cenário de mercado, alta de taxa de juros, baixa de taxa de juros, câmbio o dólar alto, dólar baixo? Você acha que existe algum cenário macroeconômico que é favorável aos ativos pagadores de dividendo ali? Certo. Em relação a cenários, quando a taxa de juros está muito baixa, provavelmente a economia vai estar muito aquecida, certo? E a empresa provavelmente vai estar fazendo muito lucro, vai estar em um potencial de crescimento muito grande. E aí, às vezes, você aumenta esse potencial de distribuição de dividendos, certo? E às vezes o juros ali está em 6% ao ano e você pode receber um dividend yield de uma empresa pagando ali 15%, 12% ao ano, certo? Então, nesses cenários, é muito positivo. Só que aí, provavelmente, nesse cenário, a empresa vai estar cara. Então, você fazer essa movimentação quando os juros já estiver baixo, você vai ter perdido o bonde. Você deveria ter feito antes. É justamente aquela movimentação contrária à manada. Quando tá todo mundo com medo, com aversão a risco, você tem que ser agressivo. Você tá comprando a empresa mais barata. E aí, quando o cenário de juros se inverter, porque a economia é cíclica, né? Os juros sobem e descem ciclicamente. Quando o cenário de juros se inverter, aí você comprou essa empresa mais barata, ela vai estar crescendo mais, você vai pegar essa valorização da cota e, além do mais, vai receber os bons dividendos porque o lucro dela provavelmente vai aumentar também nesse cenário de economia mais forte, certo? E, geralmente, também, empresas pagadoras de dividendos são empresas mais robustas, certo? Mais estáveis. Elas tendem a sofrer menos em cenários de crise, certo? Com certeza elas vão sofrer, mas sofrem menos do que outros tipos de empresa. Muito bom esses pontos. Agora eu quero trocar uma ideia com vocês aqui do que você quer entender, né? A opinião de vocês. O que vocês entendem que tem de viés psicológico nas pessoas que montam essas carteiras focadas em dividendos e que elas estão tão focadas nisso que acham muito bom estar pingando dividendo ali e não se importam com o patrimônio caindo. O que vocês acham que tem ali envolvido? É só aquela dopamina de tô recebendo dividendos. Ela tá recebendo os dividendos até o ponto de não receber mais, né? Às vezes entra muito um viés de aversão à perda aí, né? Porque não importa se a ação tá caindo, eu tô recebendo meus dividendos. Uma hora ou outra ela vai crescer normalmente. Será? E se o cenário econômico mudou demais e afetou os fundamentos dessa empresa? Ou então essa empresa teve alguma troca ali na gestão e de fato não tem um potencial de voltar para aquele cenário de antes, certo? Eu sempre falo para os meus clientes que o retorno que você tem que ter para recuperar uma perda é muito grande. Porque se uma ação cair 50%, ela não tem que valorizar 50% para você voltar para o 0 a 0. Ela tem que valorizar 100%. É muito difícil uma ação valorizar 100% em um cenário de curto, médio prazo, certo? Então, justamente, creio que seja um viés de aversão à perda. A pessoa vê ali o patrimônio derretendo, a cota da ação caindo, mas está pagando bons dividendos, ela fica tranquila. Mas é o que eu falei, se no final do ano seu patrimônio diminuiu, mesmo com esses pagamentos de dividendos, não faz sentido algum eu permanecer com uma estratégia dessa maneira. Ou até uma ancoragem no recebimento de dividendos. Exato. Esqueço aquilo, né? Faço vista grossa para aquele patrimônio porque eu estou ancorado em receber, né? Exato. E como eu falei, o dividendo é o passado, né? Isso pode mudar a qualquer momento. Quem garante que você vai ter esses dividendos daqui para frente também? E aí, de novo, a gente falando sobre diversificação, sobre uma alocação estratégica, sobre ter esses investimentos fazendo
parte do portfólio de acordo com o percentual do perfil daquele investidor, né? E não focado em dividendos. Perfeito. E até pensando na gestão passiva ali, né? Mesmo a pessoa que tem vontade de ter uma carteira de dividendo, ela não precisa comprar ação de dividendos, porque existe o IDIV, né? Que é o índice com as maiores pagadoras de dividendos no Brasil, e existe um ETF que replica o IDIV. Então você vai comprar um fundo que vai ter diversas empresas pagadoras de dividendo dentro dele. Se você vai montar uma carteira de dividendo e vai acompanhar cada uma dessas ações e vai comprar e vender, reinvestir o dividendo delas e tudo mais, vai ter uma trabalheira e ainda não vai estar tão diversificado, porque você não vai comprar 50 ações, você vai colocar 5, 10, no máximo 15, 20 ações ali, estourando ainda, porque é difícil acompanhar isso. Muito. Mas colocando 5, 10 ações, o seu risco fica muito maior, porque você fica mais concentrado. Quando você vai para um fundo também de gestão passiva, você vai ter lá 50 ações pagadoras de dividendo e não vai ter trabalho nenhum, porque o próprio fundo vai se alimentando, vai reinvestindo os dividendos e você indiretamente tem uma carteira de dividendo ali, né? Uhum. Mais Perfeito. algum ponto, Bruno? Não, e nosso tempo já está terminando aqui, então né? a gente está aqui encaminhando para o final. Vitor, tem algum ponto que você gostaria de abordar que a gente não tenha falado sobre esse tema? Sobre os dividendos? Não, creio que justamente só reforçar para os investidores não focarem unicamente em dividendos. O que importa, de fato, se você está numa fase de crescimento, é a sua evolução patrimonial, certo? Às vezes você buscar ali um ativo só unicamente porque ele paga bons dividendos, às vezes você está esquecendo de olhar outros pontos muito relevantes ali que podem ter um impacto negativo para você lá na frente. Então, foque em uma alocação estratégica, diversificando em diversos ativos e diversas estratégias para evitar que isso aconteça. E siga ela à risca. Independente do cenário que esteja acontecendo, mantenha os aportes constantes, que isso que vai potencializar o seu resultado, o seu potencial crescimento, certo? Porque com essa alocação estratégia, acaba que de maneira indireta, você sempre está agindo contrário à manada. Quando está todo mundo com medo, provavelmente a gente está num cenário de baixa ali, de ativos de risco, por exemplo. E aí esses ativos, se eles não perderam fundamentos, por exemplo, eles ficam mais baratos. Se você está olhando para longo prazo, você tem que enxergar uma liquidação ali, se couber dentro da sua estratégia, claro, certo? E também o cenário inverso. Quando a gente tiver um cenário de juros baixos, por exemplo, provavelmente vai voltar uma euforia muito grande para o nosso país. Provavelmente os ativos estarão caros. E aí vai estar todo mundo agressivo, todo mundo querendo comprar. E aí nesse momento subiu muito provavelmente na sua alocação estratégica, você tem que ser cauteloso. E aí a gente sempre fazendo essas movimentações contrária à manada, de forma anticíclica, isso que potencializa demais o seu resultado no final das contas. E também tem que ter um cuidado que não é só porque caiu, está barato, que está na hora de comprar. Exato. Tem que avaliar com cuidado a situação financeira, a saúde financeira dessa empresa ou desse fundo. Não é assim, poxa, esse daqui caiu muito e tá na hora de comprar, então eu vou comprar um monte. Agora é o cuidado, por exemplo, né? A gente estava falando do Banco do Brasil, que se ouve muito, cara, eu deveria ter mais dinheiro para comprar Banco do Brasil agora, né? Calma aí, será? Eu tive uma cliente que me questionou quando o Banco do Brasil caiu, levou uma pancada ali. Ela, Bruno, tá hora boa de comprar ação? Eu falei, primeiro que você não entendeu direito o que é meu trabalho ainda. Eu falei, mas não tá na hora de comprar mais, porque nada caiu tanto que não possa cair mais. E aí, dito e feito, uma semana depois que ela me perguntou isso aí, caiu mais uns 10%. Aí eu mandei pra ela, falei, você lembra que semana passada você falou, caiu 20%, tá na hora de comprar? Se você tivesse comprado, agora ia estar caindo mais 10%. Perfeito. Analisar também a fundo se a queda ali foi por questões externas, que tá afetando o mercado inteiro, ou a empresa perdeu o fundamento. Certo? Então isso é muito importante. Perfeito. Chegando ao final aqui, a gente tem a dinâmica, que você já passou por ela, né? A gente sempre pede pro convidado falar em 30 segundos o que ele faz. Então, se você puder falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente aqui, o que você faz. Perfeito. Gente, eu sou consultor patrimonial. Eu cuido do seu dinheiro. Basicamente, durante toda a sua jornada, eu vou te auxiliar a tomar as melhores decisões financeiras e de investimentos para potencializar os seus resultados.
certo? Isso aí. Muito bem. E como é que as pessoas se encontram nas redes sociais? Bem, eu uso basicamente só o Instagram. E meu arroba é Victor_Stabile. Stabile. Frequentemente eu posto alguns conteúdos lá. Eu confesso que eu tenho que ser mais ativo lá. Mas uma vez ou outra eu sempre posto algum conteúdo bem bacana. Que às vezes, como esse assunto que a gente trouxe aqui, acaba quebrando alguns viés do mercado. Muito bom. Bruno, como as pessoas se encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto, com um Z e um T. E você, Ivana? Vocês me encontram no @Ivana Bosa Colim em todas as redes sociais. Vitor, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente, falando sobre esse tema polêmico, mas bem importante, tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite novamente. Foi um prazer, uma honra imensurável estar aqui novamente. E contem comigo qualquer outra oportunidade. Obrigada.